Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Jerusa Arruda. Hoje nós temos mais uma aula de filosofia do direito. Hoje o nosso tema é filosofia na antiguidade grega, passando pelos três períodos: período pré-socrático, período socrático e período pós-socrático. Uma primeira questão que a gente tem que ter em mente aqui é o seguinte: como professora, eu entendo a preocupação do aluno quando se depara com conteúdos como aqueles relacionados com a filosofia e com a filosofia do direito, por exemplo. Trata-se, juntamente com outras disciplinas propedêuticas, como a sociologia jurídica, a história do direito, um conjunto de conteúdos que, por vezes, passa desapercebido pelo aluno e também, ao mesmo tempo, traz alguma preocupação. Uma questão que tem que ficar clara aqui, que nós não pretendemos trabalhar com o aluno no sentido de ele se transformar ou ele tornar-se um filósofo ou aprofundar quaisquer temas especificamente. O objetivo da disciplina é justamente propiciar espaços onde o aluno possa utilizar desses conteúdos para fazer uma abordagem crítica do mundo que o cerca. E isso, do ponto de vista pessoal, particular, mas principalmente do ponto de vista enquanto aluno, enquanto produtor do conhecimento de forma crítica. Né? Essa é a ideia primeira da filosofia e passa justamente por esses três períodos aqui, né? O período pré-socrático, o período socrático e o período pós-socrático. Uma primeira questão que a gente tem que ter em mente é a seguinte: o processo de transição que existe da forma como o homem procura compreender a si próprio e as coisas que o cercam, o universo, o mundo, a sua própria existência, ele procura, ao longo da sua historicidade, falar sobre questões relacionadas a compreender a si próprio e aquilo e as coisas que o rodeiam. Essa é a ideia. Então, antes do pensamento filosófico, a ideia dos homens era entender o mundo ao seu redor, então eles se pautavam em aspectos mitológicos. Né? Então, a primeira fase, podemos colocar dessa forma, de produção de conhecimento, se dava através das divindades, dos seres naturais, os sobrenaturais, a ideia de que havia dois mundos, um mundo do homem e um mundo sobrenatural, as lendas, as tradições. E na Grécia, a mitologia era muito forte. Eu faço essa introdução justamente pelo fato de que, ainda quando adolescente, quando estudante do ensino médio, por exemplo, eu sempre fui uma apaixonada por essas questões da mitologia, né, e da história de um modo geral. E era fã, né, e sou até hoje dessas formas de pensamento, né, e elas nos trouxeram muitas informações que puderam, e informações transformadoras do próprio mundo. Né, esse questionamento, essa forma crítica de compreensão das coisas que nos cercam e da nossa própria existência. Então, o primeiro momento de produção é justamente a partir da mitologia, né? Então, os homens, eles espelham-se, né, em mitos, e aí a mitologia no sentido de narrativas, né, no sentido de contação das histórias da nossa própria existência. Logo na sequência, passado esse período inicial, nós temos o período chamado de pré-socrático, ou seja, justamente o divisor de águas é o filósofo Sócrates, né? Então, antes disso, nós temos um período chamado de pré-socrático ou dos filósofos da natureza. Esses filósofos da natureza, né, eles procuravam explicar o mundo de uma forma mais racional, né, por isso é um processo de transição do mito ao logos, e tentavam explicar a existência humana, de tudo que o cerca o ser humano, a nossa existência propriamente dita, a partir na busca pelo elemento chamado elemento primordial. Né? Então, a terra, o fogo, a água, o ar, o conjunto desses elementos, na explicação dos filósofos, são justamente
aquele elemento que vai dizer de onde nós viemos, qual é o sentido da existência, da nossa existência e da natureza de um modo geral. Então, esse é um período chamado de período pré-socrático ou período dos filósofos da natureza, sendo atribuída a Tales de Mileto a condição do primeiro filósofo, por Aristóteles. Na sequência, e aí nós estamos falando agora do período clássico da filosofia grega, nós temos uma tríade, né? O período socrático, Sócrates, Platão e Aristóteles. Né? Nós vamos apresentar aqui em linhas gerais cada um desses filósofos e algumas informações acerca do seu pensamento, do pensamento desses filósofos, do Sócrates, do Platão e do Aristóteles. E aí nós vamos apresentar a questão do mito da caverna de Platão, né, que vai ensejar uma questão importante, que é o nosso trabalho sobre os filmes, né, o cine-debate. E depois dessa etapa da construção da filosofia, filosofia clássica ocidental na Grécia, chamada de período socrático ou antropológico, temos o período pós-socrático, né, que é justamente a sequência que se dá à compreensão sobre o universo. Então, esse aqui é o conjunto dos nossos conteúdos para a nossa aula de hoje. Nós fizemos uma primeira aula, onde nós falamos sobre a origem ou a nacionalidade da filosofia, e lá nós trouxemos as 3 teses, por exemplo, a tese da origem ou nacionalidade da filosofia teria sido a Grécia Ocidental. A segunda tese teria sido que a origem ou a nacionalidade da filosofia seria na África, e a terceira tese é a tese da pluriversalidade, que a origem e a nacionalidade da filosofia, ela se dá em diversos momentos, em diversos locais, ela é atemporal, né? Então, essas são as três teses que permeiam isso. Para efeito do nosso estudo, a nossa ementa programática, da questão da filosofia, né, nós vamos trazer a discussão a partir da filosofia grega ocidental, né, tanto no aspecto geral da filosofia, quanto na questão relacionada à filosofia jurídica ou filosofia do direito, como melhor queiram atribuir o conceito. Tá? Então, é basicamente essa questão que a gente vai nos nortear, ok? E aí nós temos, temos autores como o próprio Aristóteles, né, que é um grande filósofo, uma obra que eu sempre destaco é a questão da República de Platão, que nós vamos trabalhar a questão do mito da caverna e associar essa questão à nossa realidade, certo? E daí vamos dar sequência ao nosso trabalho e às nossas observações. Vamos lá? Uma questão que eu coloco aqui de primeiro momento é sobre esse questionamento. A filosofia é uma ciência? Ciência, sim ou não? Uma primeira questão que a gente tem que colocar aqui é o seguinte: qual o diferencial entre filosofia e ciência? A filosofia, ela é uma atividade crítica do pensamento humano. Então, ela não parte de uma verdade absoluta, ela se preocupa com o todo e não com a parte. Então, a busca, né, por essa compreensão de situações demonstra, né, a filosofia não se enquadra dentro do conceito estrito de ciência. A ciência, por sua vez, ela é uma atividade experimental. Então, ela precisa chegar a algum lugar. Então, ela parte do todo, ela parte a busca pelas partes de um todo, né? Então, nós temos, por exemplo, o problema, a hipótese, para que a refutação dessa hipótese e a questão de chegar às conclusões. Então, dentro dessa concepção geral, nós podemos informar que filosofia não é uma ciência propriamente dita, porque ela pode, inclusive, abordar questões a partir da lógica de universos ou situações que não existem no mundo físico, certo? Então, a filosofia não é uma ciência. Os períodos. Nós temos
basicamente 3 períodos que citamos aqui inicialmente, aí os períodos a qual nos referimos aqui é com relação à filosofia grega. Nós temos o período pré-socrático, que vai entre os séculos 7 e 6 a.C., e aqui esse período ele propicia o desligamento entre a filosofia e o pensamento mítico, né, com a mitologia grega que nós falamos aqui. Nós temos o período socrático clássico, que vai do século V ao século IV a.C., que aqui nós temos os principais filósofos gregos, nós citamos 3, Platão, Sócrates e Aristóteles, e o período pós-clássico, que vai do século II ao século III ao século II a.C., e aqui nós destacamos as principais correntes filosóficas, que são o estoicismo e o epicurismo. Enfim, que são essas escolas no período pós-socrático, repetindo, que são as correntes filosóficas estoica e epicurista. Então, nós temos esse quadro aqui que vai nortear a nossa discussão. A questão da parte inicial do pensamento humano, que reporta ao elemento da narrativa mítica, a filosofia propriamente dita, a partir de Sócrates, Platão e Aristóteles, né? E mais um pouquinho antes, perdão, no período pré-socrático, o período dos filósofos da natureza, né? Que a busca pelo elemento primordial para explicar a própria existência humana, e a indicação mais contemporânea de ciência. E aí, voltando ao ponto que falamos aqui anteriormente, há uma primeira questão que se coloca é de que filosofia, dentro dessa perspectiva geral, ela não é uma ciência. Não do ponto de vista da demonstração de resultados. Né? Então, porque ela tem o caráter especulativo, ela busca a compreensão do todo. Né? É o diferencial primeiro da questão entre filosofia não ser considerada, de modo geral, uma ciência. E agora nós vamos falar para vocês, como dissemos inicialmente, nesse primeiro momento, da ideia de mundo, né, que parte da questão da origem do mundo com relação à mitologia grega. Mito e filosofia. O que é, então, um mito? Aqui nós trouxemos que a origem da palavra mito vem do grego mitos, que significa narrativa, apontar, designar, informar. Então, o mito é uma narrativa que busca explicar a origem de algo. Essas narrativas, elas possuem a presença de deuses, como nós vamos ver aqui, de forças sobrenaturais em suas composições. Então, a ideia é a existência de um mundo mítico, um mundo divino, sobrenatural. Antes de falar, de trazermos algumas observações, nós já vimos aqui o que é o mito, essa narrativa para explicação da existência humana a partir de uma realidade mitológica, sobrenatural, a partir das divindades. Nós vamos agora entender o que é filosofia. Então, antes de falarmos da filosofia propriamente dita, precisamos saber o seu significado etimológico. Então, etimologicamente, o termo filosofia vem das palavras gregas philos, que significa amizade, e sofia, que quer dizer sabedoria. Então, a junção de philos mais sofia, portanto, filosofia é amizade com a sabedoria. Então, a ideia do pensamento crítico vem justamente dessa concepção etimológica. Ora, então podemos dizer que o filósofo é amigo do saber ou da sabedoria, ou seja, é aquele que tem sede de conhecimento. Preste atenção, é aquele que tem sede de conhecimento, não é aquele que sabe tudo. São coisas totalmente diferentes. É aquela máxima, tudo que sei é que nada sei. Então, o filósofo é aquele que tem a sede do saber, de buscar o conhecimento. O filósofo não é aquele que tudo sabe. A definição, então, de filosofia é o seguinte: filosofia é uma reflexão crítica a respeito do conhecimento e da ação, a partir da análise dos pressupostos do modo de pensar e agir. Então, nesse sentido, traz uma fundamentação teórica de natureza crítica para o conhecimento e das práticas. Essa é a ideia, a definição, uma das definições acerca da filosofia. Em resumo, filosofia é uma reflexão crítica. Esse é um mote central da discussão que permeia toda a compreensão e a busca pelo conhecimento. Mitologia, filosofia, o que é então ciência? Então, a ciência pode ser concebida
como uma praxis, né? A prática, pois sua ação fundamental é a descoberta de respostas. Então, necessariamente, na filosofia, você não vai encontrar as respostas. Se você encontra a resposta, a filosofia deixa de ter aplicação. Então, à medida em que um sujeito ele vai desenvolvendo um raciocínio em busca de chegar a alguma resposta, se ele chega a essa resposta, a filosofia cumpriu a sua tarefa. Tá? Então, ela se encerra ali. Então, a filosofia ela tem uma abordagem mais especulativa e não necessariamente que você consiga a finalização através de uma resposta. Já a ciência é o contrário. Então, a ciência, o fundamental objetivo é justamente a descoberta de respostas para as perguntas. Então, quase sempre, perguntas relevantes ao homem. Por isso, um processo dinâmico natural em função da curiosidade inerente ao próprio ser humano. Essa é basicamente a função da ciência. Vamos, então, agora falar um pouquinho sobre essa primeira etapa do pensamento humano que antecedeu os filósofos da natureza, que foi a mitologia grega. Então, aqui nós temos um quadro que apresenta essa situação. Então, os gregos criaram vários mitos, né? E a ideia, o objetivo, era no sentido de preservar a história do próprio povo. Então, a oralidade, ela se fazia sempre presente. Isso há mais de 3.000 anos. Então, por quê? Não havia explicações científicas para grande parte dos fenômenos da natureza ou para diversos acontecimentos históricos. Isso veio muito tempo depois. Então, nesse sentido, a busca por um significado de fatos, sejam eles políticos, econômicos, sociais, os gregos criaram uma série de histórias para explicar essas situações. E histórias de ordem do seu imaginário, transmitidas através da literatura oral. Então, grande parte dessas lendas e mitos chegou até os nossos dias e são importantes fontes de informação para entendermos a história da civilização da Grécia Antiga. A oralidade foi fundamental no processo de transmissão de conhecimento. Então, são histórias riquíssimas nos aspectos psicológicos, econômicos, materiais, artísticos, políticos e culturais. Por exemplo, haviam diversos seres mitológicos na Grécia mítica, heróis, que eram seres mortais, filhos dos deuses com seres humanos, exemplo, Heracles ou Hércules e Aquiles, eram filhos de deuses com mulheres humanas e eles eram chamados então de heróis. Nós vemos vários filmes, várias histórias que falam dos feitos desses heróis. Haviam as ninfas, que eram seres femininos, que habitavam os campos e bosques, e elas tinham a função de levar alegria e felicidade. Os sátiros, que era a figura com corpo de homem, chifres e patas, né, de bode, então era meio homem e meio bode, né, eram chamados de sátiros. Os centauros, que é o corpo formado por uma metade de homem e outra de cavalo. Haviam as sereias, no nosso folclore brasileiro nós temos, por exemplo, a Iara, né, é uma das lendas do folclore brasileiro. Nós temos as sereias, que eram mulheres com metade de corpo de peixe, que atraíam os marinheiros com seus cantos atraentes. Havia os górgonas, que eram as mulheres espécies de monstro com cabelos de serpente, exemplo, a Medusa era uma górgona, e havia a quimera, que era a mistura de leão e cabra que soltava fogo pelas ventas. Então, esses seres mitológicos, e aí se trouxesse para a nossa realidade brasileira, o nosso folclore brasileiro, o Saci, a mula sem cabeça, a cuca, né, a Iara, né? Então, elas representam elas trazem uma representação simbólica de histórias que reportam a situações humanas. Então, na mitologia grega, a Grécia Antiga, foram criados vários seres mitológicos, heróis, que eram filhos dos deuses, eram chamados de semideuses, os próprios deuses, como os deuses do Olimpo, como Zeus, por exemplo, e seres que estavam na própria natureza, tinham uma funcionalidade e que viviam entre os humanos. Então, havia essa junção, né, de uma mescla entre a realidade do humano e dos semideuses, e dos deuses e das diversas criaturas criadas pelo folclore, pela mitologia na Grécia Antiga.
Para destacar, nós tínhamos vários mitos. Um deles, que eu trago como exemplo, é o mito do Édipo, né? E Édipo, ele tornou-se o rei de Tebas, ele foi o único a conseguir, com sua inteligência superior, decifrar o famoso enigma da esfinge. Decifra-me ou devora-te. Então, várias pessoas eram levadas até a esfinge e para descobrir o enigma da esfinge. O Édipo, ele conseguiu descobrir esse enigma da esfinge. O Édipo tornou-se o rei de Tebas e existe na psicologia o chamado complexo de Édipo. O que é isso? É uma situação em que um rapaz ele se apaixona pela própria mãe. A história do Édipo é a seguinte: em função dessa discussão, de ele ter descoberto essa questão com a esfinge, né, dentro do contexto da tragédia grega, há uma narrativa mitológica sobre o mito do Édipo, que é o seguinte: este homem que tornou-se rei de Tebas, ele casou-se com a linda mulher por quem se apaixonou, uma mulher, inclusive, que era mais velha, mas muito linda, teve filhos com ele, né, 4 filhos, 2 homens e 2 mulheres, e ele descobre, tempos depois, que a mulher com que ele casou era sua mãe. Então, a narrativa, justamente, imbuído desse sentimento de culpa, né, o Édipo, ele vaza os próprios olhos e ele se coloca no exílio, né? Então, o complexo de Édipo é justamente isso, essa situação, essa narrativa de que o homem que se apaixona pela sua esposa. Aí tem essa narrativa a partir dessa tragédia grega, o complexo de Édipo. Os deuses gregos. Então, de acordo com os gregos, os deuses habitavam o Monte Olimpo, né, e principal montanha na Grécia. Desse local, eles comandavam todos os trabalhos, relações sociais e políticas dos seres humanos. Então, a questão do arbítrio era uma coisa quase que incipiente. Então, os deuses gregos eram seres imortais, mas eles possuíam características humanas, né? Então, essas características, elas estavam dentro do contexto das vicissitudes, digamos assim, dos sentimentos. Então, eram seres que tinham ciúmes, sentiam inveja, agiam de forma traiçoeira e violenta, e também eram essas características que são eminentemente humanas, também eram encontradas nos deuses do Olimpo. Então, muitas vezes, né, esses deuses se apaixonavam por mortais e acabavam tendo filho com eles. E dessa união entre deuses imortais surgiam os heróis, ou seja, os semideuses, a exemplo do Hércules. Zeus era o principal desses deuses, era o deus de todos os deuses, é o senhor do céu, a quem as divindades, de modo geral, deveriam obediência. Um outro deus que nós podemos trazer como exemplo era o Poseidon, que era o rei dos mares. Verifiquem que aqui as figuras mitológicas, elas espelham uma situação da própria natureza. No caso aí, a água, o fogo, são representações, como também representações dos sentimentos. Nós temos o Deus do amor, o Deus da beleza, mas havia representação da natureza, e um desses era o Poseidon, que era o rei dos mares. Então, no século VI a.C., a atual Grécia, né, estava constituída por diferentes polis, ou chamadas cidade-estado, Mileto, Esparta, Atenas. E daí, a origem da filosofia se deve a diversos fatores, né? A questão do crescimento exponencial do comércio, o contato dos povos gregos na ocidentais com outras culturas, que permitiam o intercâmbio de ideias, seria uma das características que deu margem ao surgimento, à origem da filosofia na Grécia ocidental. A divisão da sociedade, né, a sociedade de castas, a questão da distribuição, por exemplo, a Esparta tinha uma característica mais militar, Atenas tinha uma característica mais política, a questão das liberdades religiosas, por não haver um monopólio religioso, existia uma certa tolerância e respeito às opiniões e questionamentos. Havia um sentido, uma ideia plural das coisas e do mundo.
Então, isso ocorria na formação da origem da filosofia na Grécia Antiga. E aí entra a relação entre mitos e polis. O que era a polis, né? Mitos e polis grega. A polis, como disse aqui no início, é chamada de cidade-estado, e esse é um dos elementos fundamentais para da formação da civilização grega. Então, os gregos viviam nessas polis e estavam sujeitos às leis de cada uma delas. Atenas, Esparta, Mileto são alguns exemplos. Então, o que para eles era decisivo para distinguir-se dos povos bárbaros. Então, bárbaros eram aquelas pessoas que não estavam na polis. Então, a polis era essencial na formação do cidadão grego, né? E nesse espaço, e é aqui, nesse espaço das polis, da cidade-estado, que os filósofos desempenham um papel essencial. Então, muitos dos primeiros filósofos, que são chamados pré-socráticos, ou filósofos da natureza, desempenhavam cargos políticos, eram legisladores das suas cidades e professores, assim como foi o Sócrates. Então, enquanto professores, eles eram formadores, né, e fomentavam a reflexão crítica. Então, elaborando teorias para explicar a origem das coisas. E a busca pela explicação da origem das coisas se dava justamente no elemento primordial, que poderia ser o fogo, a terra, a água e o ar, por exemplo. Dentro desse preceito da transição do processo da compreensão de mundo, da mitologia, passando pela filosofia, para se chegar a uma ideia de ciência filosófica, ou se a filosofia ela influenciou as ciências, nós temos alguns conceitos aqui, que começa pelo cosmos, passando pela physis, pelo arche e pelo logos. Ou seja, a transição do processo de busca pela sabedoria, pelo conhecimento, na filosofia, ela perpassa essas compreensões, ou seja, a ideia mitológica, ou a explicação acerca da realidade no universo está no cosmos, né, passando pela physis, ou seja, a realidade física, material deste universo, a sua existência, depois o arche, a busca pelo princípio essencial de todas as coisas, com os filósofos da natureza, né, e para se chegar ao logos, que é o uso do pensamento, a compreensão racional das coisas. Então, você passa, primeiro, por uma ideia de mundo a partir de seres mitológicos. Depois você passa pela ideia de mundo a partir da observação da natureza, são chamados filósofos pré-socráticos ou filósofos da natureza. E na terceira etapa, nós temos a filosofia a partir da compreensão racional das coisas. Então, cosmos, physis, arche e logos. O logos é o uso do pensamento, da inteligência, para compreender o princípio físico do próprio universo. Então, os primeiros filósofos, ou filósofo da física, ele buscava o elemento que originou tudo. Então, é importante a oposição entre dois momentos, né? Nós temos, de um lado, os monistas, representados por Heráclito, e do outro lado, os pluralistas, representados por Parmênides. Os filósofos monistas, com base no que dispunha o Heráclito, ele dizia o seguinte: tudo muda. O mundo, as pessoas, tudo que nos cerca, eles sofrem constante metamorfose, estão sempre mudando. Então, e aí eles são, nesse sentido, existe um único elemento que vai provar, ou então que vai demonstrar essa situação. O Tales de Mileto tinha como principal elemento a água, o Heráclito o fogo, o Anaximandro o ar, o Anaximandro o apeiro, e o Pitágoras era a questão de números. Por quê? Havia filósofos que tinham a escola exclusivamente filosófica, mas havia outros filósofos, como Pitágoras, que tinham a junção entre filosofia e matemática. Além dos monistas, que têm um único elemento para explicar as coisas da natureza e a própria existência humana, nós temos os filósofos pré-socráticos pluralistas, né? E aqui o exemplo Parmênides. Parmênides, diferente de Heráclito, dizia que tudo muda, há um processo constante de metamorfose. Parmênides não, diz que essa mudança ela é aparente. Nós não mudamos. A ideia de mudança que a gente tem é que vai projetar esse sentido.
Então, Parmênides e os pluralistas diziam que não apenas um elemento, mas vários elementos, né? Mais de um elemento, que iria, sim, explicar a nossa condição humana e as coisas que o cercam e o próprio universo. Então, nós temos aqui o Ependócles, que falava que a junção do fogo, da terra, do ar e da água. O Anáxagoras, que fala das pequenas partículas, e o Leucipo, que fala que os elementos primordiais são aqueles compostos por átomos. Então, o elemento primordial, os filósofos da natureza, os filósofos pré-socráticos. A água, o fogo, a terra e o ar. Então, nós temos os mondistas, como falamos aqui, que apenas um desses elementos seria suficiente para explicar essa realidade e que eles demonstram que há sempre um processo de transformação dentro de uma metamorfose, e os filósofos pluralistas diziam o seguinte: não, apenas um elemento não é suficiente para explicar a nossa natureza, é necessário vários elementos. Então, a busca pelo saber. Os filósofos pré-socráticos, os filósofos da natureza, eles tinham o seguinte questionamento: o que é o mundo? Então, a busca pelo elemento primordial, seja o fogo, a terra, a água, o ar, uma forma de explicar a existência do mundo. Essa era a grande questão dos filósofos pré-socráticos, ou foi chamado filósofos da natureza, a busca pelo saber. A constante busca pelo saber. E essa é uma questão fundamental. Então, os pré-socráticos, conhecidos como filósofos da natureza, tinham uma reflexão, a sua reflexão estava voltada para explicar a origem do mundo físico. Diferente do que ocorria com a mitologia, na mitologia, da possibilidade de existência não só do mundo físico, mas do mundo mítico, os filósofos pré-socráticos, eles procuravam explicar este mundo, esta realidade, o mundo físico, né, sua composição e as mudanças, né, as quais esse mundo vai sendo posta a cada mudança de tempo. Então, nesse aspecto, eu trouxe aqui esse gráfico, né, para mostrar, nós temos a cosmologia e a ontologia, que são duas formas dentro do projeto de busca pelo saber, né, dentro dos filósofos pré-socráticos. A cosmologia, a explicação do mundo de maneira racional, a busca pela razão, e a ontologia, que busca a origem do ser. Então, nós temos Tales de Mileto, que diz que o seguinte: tudo é água. Ele representava a escola jônica. O princípio original de tudo, né, é um princípio unitário, de base, o princípio fundamental, né, ou seja, eles são monistas. A physis, que é o estudo da physis da própria natureza, o estudo da natureza em si, são os filósofos chamados naturalistas. E nós temos na ontologia o Heráclito, que é a mudança constante, é a doutrina do fluxo da síntese do contrário, e Parmênides, que é a imobilidade do ser. De um lado, você tem os monistas que dizem o seguinte: ó, existe um elemento, existe um processo constante de transformação desta realidade, essa metamorfose. Mas haviam os pluralistas que diziam: não, há uma imutabilidade, a mudança é aparente. Os pré-socráticos, aí eles destacam alguns, nós temos Anaximene, né, que é a substância básica para ele era o ar. O Pitágoras, os números, tudo pode ser atribuído à matemática. O Anaximandro, tudo é o apeiron, o infinito indeterminado. O Leucipo e Demócrito, que tudo é composto por átomos, eles eram da escola justamente atomista. E o Epidócles, que é a junção do princípio. Para Empedócles, lá no finalzinho, eles não. A junção dos elementos terra, água, ar e fogo, aí sim, vão explicar a própria existência humana. Esta é a ideia. Então, aqui nós temos, de um lado, os estudos da cosmologia, que é a explicação do mundo de modo racional, e a ontologia, que é a explicação do mundo a partir da origem do ser. Então, os pré-socráticos, dentro desse contexto do physis, do arco e do logos, nós temos, de um lado, a escola itálica e do outro, a escola jônica.
Aqui na escola itálica, a representação: Pitágoras de Samos, Parmênides de Eleia, Zenão de Eleia e Melisso de Samos. A primeira fase do pensamento pré-socrático na escola eleática. A escola jônica, com Tales de Mileto, Anaximandro, Anaximene, Xenofontes e Heráclito, é a escola meletiana ou de Mileto, uma a oeste da Grécia e o outro a leste da Grécia. Então, os pré-socráticos tinham como escopo uma ordem especulativa para a discussão do problema cosmológico. Eles buscavam o quê? O princípio, para o princípio base de todas as coisas, a chamada arque. Então, o elemento cosmológico, os estudos cosmológicos, estudavam a origem, a estrutura e a evolução do universo. A arque seria, então, o princípio que deveria estar presente em todos os momentos da existência e de todas as coisas no início, no desenvolvimento e no fim de tudo. Então, a cosmologia tinha como objetivo avaliar, analisar, especular, tentar conhecer a evolução do universo nesse processo de transformação constante a partir do arque, né, que existe um princípio que norteia o início e fim de todas as coisas. Os filósofos pré-socráticos, eles se concentravam basicamente em duas questões. Primeiro, qual é a origem, a matéria, o princípio da formação, o princípio da natureza. Eles dependem das escolas, dependendo das escolas, havia diferente princípio, né? Elemento primordial, podia ser o fogo, a água, o ar, ou o conjunto desses elementos. Então, inicialmente, os filósofos pré-socráticos concentravam o seguinte: qual é a origem, a matéria ou o princípio da natureza? O segundo questionamento era: qual é a autêntica realidade? Que mundo é esse? Qual é o mundo real? Né? E a gente vê um pouquinho lá na frente, a partir do período pré-socrático, pró-socrático, perdão, nós vimos o período pré-socrático, né, que tem esses dois questionamentos, mas no período socrático, com Platão, por exemplo, a gente vê, quando ele fala na mitologia da Caverna, que existe um mundo sensível e um mundo das ideias. Né? Então, qual é a nossa realidade? Qual é a nossa matrix? Né? Se a gente for pensar em termos filmográficos. O que nos oferece os sentidos ou o que oferece a razão? É onde começa o conflito entre razão e sentidos. Né? Então, essa grande efervescência de sentimentos humanos é entender a si mesmo. Esse mundo que ele vive é um mundo real, nós vivemos no mundo imaginário, enfim. Esse é o grande questionamento que inicia com os filósofos pré-socráticos. Nós temos aqui, então, a escola jônica, ou milesiana, com Tales, são a representação dos monistas, né, que nós somos físicos, e seu interesse se centra justamente na arque. Eles substituem as explicações antropomórficas, né, dos mitos para os elementos naturais. Essa é a grande contribuição da escola jônica. A escola pitagórica ou itálica, né, diferencia-se de todas as demais porque ela, por seu caráter religioso, e porém com grande dedicação a uma ciência, que é a questão da matemática. A escola eleata, que é com Parmênides e Heráclito. Esta escola é de caráter exclusivo, aí a diferencial, essa escola é de caráter exclusivamente filosófico. As anteriores, as antecedentes que nós falamos aqui, foram ou físicas ou religiosas e matemáticas. Então, mas a escola eleata, ela tem uma abordagem exclusivamente filosófica. Parmênides, lá entre 540 e 470 a.C., ele se opõe a Heráclito, né? Ele não admite a mudança do movimento, não admite a mudança e o movimento. O ser é único, imutável e eterno. É igual à questão das ideias platônicas, né? Ele introduziu a diferença entre conhecimento, mediante as sensações, e a razão. Esse pensador, ele influenciou Platão e Aristóteles, né? A questão que eu falei aqui do mito da caverna. Então, qual seria o mundo das sensações? É mostrar que é múltiplo e cambiante, não validada para o conhecimento. E o mundo da razão? O pensar humano é uno, eterno, imóvel, é a única via do conhecimento. Então, de lado você tem a questão de que tudo muda, tudo se transforma, e do outro não. Nada muda, tudo é imutável. Há essa grande discussão. E essa discussão ela vai permear com os filósofos
no período socrático, principalmente com Platão e Aristóteles. Então, aí vem a questão da escola da pluralidade, que são correntes materialistas e mecanicistas. Aqui, a única realidade existente são os corpos em movimentos. Nós temos 3 representantes, que são Ependôcles, Anaxágoras, e estão dentro da questão atomista. Então, tudo para eles, né, eles reagem às ideias de Heráclito e de Parmênides, e a representação, ou seja, a explicação acerca da existência das coisas do universo, se dá a partir dos átomos. Pitágoras de Samos, escola pitagórica ou itálica. E a primeira, já coloco aqui com início com uma frase. Todas as coisas são números. Então, essa escola, ela influirá na ideia platônica da transmigração das almas. Um modo de vida consciencioso e pautado pela moderação para salvá-lo das sucessivas reencarnações. Então, aqui havia uma escola chamada do morfismo, que introduz a dualidade entre corpo e mente. Então, o conhecimento como instrumento de purificação da alma. Então, a justa medida entre os opostos, né, chamada de metron, a sua existência seria o caos. Sua doutrina, durante muito tempo, foi transmitida apenas oralmente e as lendas se encarregaram de fazer o resto. Heráclito de Éfeso, o seu elemento, o fogo, suas reflexões sobre o mundo. Primeiro, o mundo para ele, para o Heráclito de Éfeso, ele diz o seguinte: o mundo está em estado de contínua mudança ou transformação, é justamente a luta dos contrários. Ser ou não ser, certo ou errado, verdade ou mentira, ética e não ética. O ser então, aqui a questão é, o ser é e não é ao mesmo tempo. Tudo flui, tudo está em movimento, tudo se transforma. Não podemos entrar no rio duas vezes. Toda vez que você se põe no rio, ele não é mais o mesmo. Na videoaula que vai dar sequência aqui, nós fazemos justamente uma abordagem a essa questão, a partir tomando como metodologia para abordar a música do Raul Seixas, Metamorfose Ambulante. Assista. Então, e para ele, as essências de todas as coisas é o elemento primordial, fogo. Tales de Mileto, para ele, o elemento primordial é a água. A origem da natureza é o elemento natural, água. Ou seja, não se conhece textos de Tales, não existe nada por escrito, né? Aristóteles, no entanto, atribuiu a Tales, primeiro físico, o que se chamava físico, era o que se equivale hoje ao que nós chamamos de filósofo, e é um dos mais antigos dos sábios, né, dos 7 sábios do mundo. Ele criou o teorema de Tales, ele previu o eclipse do Sol, ele era um inquieto viajante, era matemático, era astrônomo, era político, seu elemento era a água. Anaximene, o seu elemento era o ar, né, ele indica essa substância como o elemento primordial de todas as coisas. Para ele, o ar é divino, gera divindades a partir disso. A nossa própria alma que é um elemento que nos mantém unidos. Tá? Para ele, a Terra é plana e passeia justamente no ar, né? A Terra tem esse sentido plano, e a Terra é plana e passeia no ar, e os demais corpos celestes giram em torno dela. Ele é um princípio do geocentrismo. Empedôcles, de Agrimento, aí ele concilia os pensamentos dos seus antecessores. Ele faz o seguinte: os elementos originários não é apenas um, mas a junção do fogo, da água, da ar e da terra. Os 4 elementos, de acordo com Empedôcles, mesclando-se uns com os outros, formam diferentes objetos. Então, aqui a ideia de mundo é de que há um movimento cíclico ao longo do tempo, né, que vai transformando a própria natureza. A escola atomista, os atomistas, eles foram aqueles que desenvolveram a filosofia de Empedocles. Para eles, o elemento primordial são os átomos, então há um número infinito de unidades indivisíveis, né? Os átomos, eles diferem em tamanho e forma e são idênticos entre si ao mesmo tempo. Têm as mesmas características,
que é o ser de Parmênides. Então, não tem nenhuma qualidade, ou seja, os átomos, eles têm essa capacidade de agir ao acaso. Então, para os atomistas, significa que o elemento primordial são os átomos. Então, aqui fica essa mensagem preliminar, de que a importância desses pensadores, ou seja, os pensadores da natureza, não está tanto nas suas respostas particulares a determinadas situações, mas sim ao fato de que foram os primeiros, né? Foram os primeiros pensadores que buscavam resolver de forma racional a questão da natureza, né? Então, a importância desses pensadores não se dá tanto por suas respostas particulares, mas sim ao fato de que foram os primeiros a buscar resolver de forma racionalmente a questão da natureza, última das coisas, e afirmar que a origem da natureza está nela mesma. Então, há um rompimento com o pensamento mitológico para a explicação do mundo e das coisas que nos cercam, ou a própria existência do homem. Os filósofos da natureza, os filósofos pré-socráticos, eles fazem justamente essa ruptura, né, com aquele pensamento anterior de que existe uma explicação divina para as coisas. Não, os filósofos da natureza dizem, olha, de forma racional, vamos ser sinceros, o que existe, né, a forma de explicar a nossa própria existência está na própria natureza. Então, há uma racionalidade, e que essa racionalidade ela rompe com o modelo de pensamento mitológico. Essa é a ideia, a principal contribuição dos pensadores, chamados de pensadores pré-socráticos ou dos filósofos da natureza. A ideia não é exatamente ver a particularidade desses pensamentos, mas a contribuição deles no sentido de dizer, olha, a explicação do mundo está em si mesmo. Essa é a ideia. Vamos lá. Passamos agora ao período socrático. Então, a partir do último pré-socrático, que foi o pensador Anáxagoras, a filosofia grega ela migra, então, para a cidade-estado Atenas. Aqui, os sofistas, eles inauguraram o período socrático. O sofista designa qualquer um que pratique uma forma de sofia, de conhecimento. Então, surge atendendo às necessidades de uma nova educação, chamada de paideia. Educação de modo racionalista e democrático, acessível a todos. Então, a polis, a cidade-estado, contribui para a educação, para essa forma de educação. Quais são os filósofos dessa época? Sócrates, Platão e Aristóteles. Os gregos ressaltavam aqui a razão, o individualismo, o pensamento através da filosofia. Sócrates foi o divisor de águas na filosofia grega, entre 469 e 399 a.C., mas, no entanto, não deixou nenhum registro escrito, né? Ele nasceu em Atenas e fez parte da filosofia grega, e os principais interesses do Sócrates eram justamente a questão da ética, da epistemologia e da virtude. O método socrático. Sócrates é considerado, então, o pai da filosofia, por procurar atingir a verdade a partir das práticas filosóficas do diálogo. Para ele, a busca pelo conhecimento verdadeiro passava pelas questões humanas, pela reflexão sobre o homem, e diferenciava-se dos filósofos anteriores, quando ele refletia sobre a natureza ou a prática, e mais também a prática da retórica. Seu método. O primeiro passo para se chegar à verdade, segundo Sócrates, era reconhecer a própria ignorância. Aí tem a frase, só sei que nada sei. Conhece-te a ti mesmo. Então, ele colocava o seguinte, olha, a busca pelo conhecimento, a única certeza na vida que a gente pode ter é que a gente não sabe de nada. Ou seja, o filósofo, ele não é o dono da verdade. Então, há necessidade, por exemplo, de cada um conhecer a si próprio, nas suas diferenças e nas suas pluralidades. Então, existem duas etapas, né? A ironia e a maiêutica, que eu vou apresentar aqui. O método socrático, primeiro momento, ironia, né? Como é que se dava esse diálogo? Como ele diz que só sei que nada sei,
ele diz o seguinte: ele usava a ironia nos seus diálogos para provocar o próprio diálogo. Então, ele usava a ironia nos diálogos para abalar as crenças e provocar as argumentações dos seus interlocutores. É a primeira etapa do diálogo socrático, que é a etapa da ironia. O filósofo, como sendo pensa o seguinte: o filósofo, a mãe do Sócrates, ela era uma parteira. Daí a questão dele dizia o seguinte: filósofo é todo aquele que tem a responsabilidade de produzir, né, as ideias. Então, o filósofo, como sendo uma parteira, seu objetivo era dar luz às ideias. Então, a segunda etapa do pensamento biológico em Sócrates é a maêutica. Então, ou seja, a verdade é acessível a todos e o filósofo, de onde parte essas ideias, auxilia o encontro desta verdade, por meio das perguntas, do diálogo. Então, o diálogo, o filósofo ele não tem a condição primeira de monopolizar absolutamente nada, certo? Então, a verdade é algo acessível a todos. Agora, o filósofo tem a função primeira de produzir, né? De onde partem essas ideias iniciais. Então, as duas etapas são do método do diálogo socrático, é justamente essa. A primeira etapa é a ironia, que é a provocação, e a segunda etapa é a maêutica, que é a discussão em si mesmo. Daí, dentro desse aspecto, vem a questão do oráculo de Delfos, que é o seguinte: inscrição do oráculo. O oráculo de Delfos era dedicado a culto a Apolo, né? E foi Sócrates, pelo deus de Delfos, a missão que eu tornaria um vagabundo loquaz. Né? Então é o seguinte: o homem conhece-te a ti mesmo e conhecerá os deuses e o universo. Então, se o homem conseguir, em algum momento, se reconhecer, né, ou conhecer-se a si mesmo, ele terá como conhecer os deuses e o próprio universo. Ou seja, o conhecimento, a sabedoria se dá pelo processo da própria ignorância humana. Então, o método socrático, o princípio ético do método socrático, o homem faz parte da natureza e, portanto, participa da verdade e poderá atingir essa verdade pelo processo racional. Nele, por ser racional, o homem tem a capacidade de conhecer a verdade, que não se encontra somente nele, mas também na natureza. Então, a verdade não está em si própria, a verdade está naquilo e na busca que se dá no processo, nessa busca de conhecimento na própria natureza. Resumindo o método socrático, né? Filosofia desenvolvida por diálogos, mais um diálogo crítico com duas etapas, ironia e maêutica, né? A ironia é a provocação, né, do caráter, e ela se dá através de um caráter purificador, né? Porque ela busca provocar os interlocutores no sentido de que o diálogo possa existir. No segundo momento, a maêutica, né, que mediante o questionamento dos seus interlocutores. Então, o diálogo é justamente isso. Você provoca, mas as pessoas na contramão reperguntam e por aí você vai, dentro do processo dialógico, construindo o conhecimento. Sócrates, a grande contribuição dele para a filosofia foi justamente a identificação do homem com sua física, ou seja, com a sua própria alma. Né? Então, os elementos aqui são a racionalidade, a personalidade e a consciência ética do papel do filósofo. Só sei que nada sei. Né? Nós vimos essa frase aqui. Então, a sabedoria, segundo Sócrates, começa justamente pela forma de você reconhecer a sua própria ignorância. O só sei que nada sei é um princípio da sabedoria humana. É uma atitude filosófica em que o sujeito assume a tarefa verdadeiramente filosófica de superar o enganoso saber com base em ideias preconcebidas. Ninguém é dono da verdade, muito menos o filósofo. Por isso que diz a frase, só sei que nada sei. Sócrates, foi condenado, né, à morte. Por que Sócrates foi julgado e condenado à morte?
Sócrates foi considerado culpado por não honrar os deuses, né, e que o Estado cultua, introduzir extravagâncias demoníacas. Assim era a acusação feita. Culpado também por corromper e citar a juventude. Dentro dessa questão, o conceito de justiça trazido por Sócrates é justamente dar a cada um aquilo que é seu. Sócrates perguntava: o que se deve entender por justiça? Devemos defini-la simplesmente como veracidade e restituição do que um homem recebeu do outro? Ou será possível, fazendo isso, ser às vezes justo e às vezes injusto? Então, o que é que a gente entende por justiça? O que é justo, o que é injusto? Tudo depende. Depende do olhar, depende do contexto, depende do se posicionar em relação a determinadas coisas em função de determinadas circunstâncias. Por exemplo, todos admitem que se um homem, na posse de suas faculdades mentais, deposita armas em mão de um amigo, e mais tarde, em um acesso de loucura, as reclama de volta, aquele não deve restituir o bem depositado e praticará uma injustiça se o fizer. Logo, é falsa a definição de justiça que a considera como dizer a verdade e restituir o que se recebeu. Esse exemplo aqui demonstra o seguinte: vejam só, um homem, na sua plena faculdade mental, entregou na mão de um amigo armas. Ele tem um surto, né, e pede de volta essas armas. É justo que o amigo devolva essa arma? Se você fosse pensar do ponto de vista patrimonial, por exemplo, de fato, o proprietário das armas é aquele que agora está em surto. Mas pense bem, se você entrega essas armas, devolve essas armas a uma pessoa que está surtada, o que ela pode fazer? Então, justamente o conceito de justiça, ele não é um conceito linear. Então, o que algo hoje pode ser justo, amanhã pode não ser. Então, por isso que está essa grande reflexão do filósofo. Que sei é que nada sei. Justiça e injustiça depende de contextos. Sócrates, o destino de Sócrates, a maior arte de Sócrates era a investigação. Ele foi acusado de corromper a juventude e de desprezar os deuses da cidade, né? Então, foi condenado a beber cicuta. E, segundo testemunhos de Platão e apologia de Sócrates, ele ficou imperturbável durante seu julgamento. E, no final, ao se despedir dos seus discípulos, disse Sócrates: já é hora de irmos. Eu para a morte, vós para viverdes. Quanto a quem vai para um lugar melhor, só Deus sabe. Pois tudo que sei é que nada sei. Então, um homem que diante da morte se mantém reto, né, e concentrado nos seus princípios. Por isso que o próprio Platão testemunha na Apologia de Sócrates de que ele estava, ao final do seu julgamento, imperturbável. Daí a frase: eu parto para a morte, vós para viverdes. Quanto a quem vai para um lugar melhor, só Deus sabe. Platão foi o segundo dessa tríade dos filósofos. Foi um filósofo matemático do período clássico da Grécia Antiga, autor de diversos diálogos filosóficos e fundador da Academia Atenas, a primeira instituição da educação superior no mundo ocidental. Aqui tem um recorte dos períodos do platonismo, período socrático, intermediário e o período da maturidade. Então, o próprio Platão ele passa por um processo de transição. Inicialmente, ele tenta resgatar a imagem de Sócrates, né, valorizando a questão da ética. No segundo momento, no período intermediário, é o período dialético. Então, a filosofia do Platão é baseada não somente em questões éticas, morais, mas a formulação da teoria das ideias. E no período da maturidade, ele é considerado o período da autocrítica platônica. Então, essas são as três etapas da construção da filosofia platônica: período socrático, intermediário e período da maturidade. A proposta de Platão, né, da filosofia de Platão, a prática da filosofia, para ele, pode ser
pode se dar nas atitudes éticas e políticas. Questões fundamentais trazidas por Platão. O conhecimento. É possível conhecer a realidade? O método. Como esse conhecimento é possível? Os instrumentos, os sentidos e a razão. O objeto do conhecimento, a realidade ou a essência. Então, discípulo de Sócrates, Platão, ele discutia a existência de dois mundos. O mundo sensível e o mundo inteligível, o mundo das ideias. Na obra A República, ele traz duas alegorias, a alegoria do Sol e a alegoria da caverna, né? que a alegoria da caverna é que nós vamos fazer uma atividade com relação a essa questão, uma reflexão, né, a partir, no Cine Debate, no filme, e alguns filmes sobre essa situação, sobre essa alegoria da caverna. Então, existem para Platão dois mundos, né? Quais são as principais ideias de Platão? O mundo das ideias e o mundo sensível. O mundo das ideias, conforme o quadro aqui ao lado, Platão achava que existe uma realidade abstrata dentro de uma realidade material. Essa realidade abstrata seria o mundo das ideias, que é o responsável por dar forma a tudo que nós conhecemos no mundo material. E o mundo sensível, este universo representaria a realidade material na qual nós vivemos. De acordo com Platão, ele nada mais é do que uma cópia do mundo real das ideias. Por isso, ele é imperfeito e mortal, tendo um prazo de validade. Então, o mundo sensível, ele é finito. O mundo das ideias, não. Então, a ideia que você tem sobre alguma coisa que você nunca viu, por exemplo. Então, Platão traz que existe o mundo das ideias e o mundo sensível. Platão professava que Deus criou o mundo a partir de 4 elementos. Então, ele resgata essa questão dos elementos primordiais, terra, fogo, ar e água. E ele procurou, então, definir as essências específicas desses elementos através de objetos geométricos, que, no caso, são os poliedros convexos regulares. O mito da caverna. O mito da caverna, nós temos essa imagem aí, que é o seguinte. Nós temos os prisioneiros acorrentados e eles não conhecem o mundo fora da caverna. Tudo que eles veem se dá através das sombras, que é o reflexo do que está do lado de fora da caverna. Um desses prisioneiros se solta, sai da caverna e volta para a caverna com algumas informações. E esses questionamentos que ele traz, por conta disso, ele vem a ser morto pelas pessoas, pelos prisioneiros que ficaram na caverna. Então, há um choque, né, entre o mundo real e o mundo imaginário, né? Então, essa é a retórica, né, dentro do contexto do mundo da mitologia, do mito da caverna. Então, a escuridão da caverna, ela simboliza a ignorância dos seres humanos, a ignorância que vivemos portanto, as sombras. Essas sombras são a realidade para os prisioneiros. Aqui eu vou colocar para vocês um diálogo no filme Matrix, que são as escolhas que a gente precisa fazer. Eu imagino que devo estar se sentindo um pouco como Alice, escorregando pela toca do coelho. Eu acho que sim. Vejo isso em seus olhos. Você é um homem que aceita o que vê, porque pensa estar sonhando. Ironicamente, não está muito longe da verdade. Você acredita em destino, Neo? Não. Por que não? Porque eu não gosto da ideia de não poder controlar a minha vida. Eu sei exatamente o que quer dizer. Deixe que eu diga por que está aqui. Está aqui porque sabe de uma coisa. Uma coisa que não sabe explicar, mas você sente. Você sentiu a vida inteira que há alguma coisa errada com o mundo. Você não sabe o que é, mas está ali, como uma farpa em sua mente, deixando-o louco. Foi essa sensação que o trouxe a mim.
Você sabe do que eu estou falando? Matrix? Você quer saber o que é Matrix? Matrix está em toda parte. Está à nossa volta. Mesmo agora, nesta sala aqui. Você a vê quando olha pela janela ou quando liga a televisão. Você a sente quando vai trabalhar, quando vai à igreja, quando paga seus impostos. É o mundo que acredita ser real para que não perceba a verdade. Que verdade? Que você é um escravo, Neo. Como todo mundo, você nasceu em cativeiro. Nasceu numa prisão que não pode ver, sentir ou tocar. Uma prisão para a sua mente. Infelizmente, não se pode explicar o que é Matrix. É preciso que veja por si mesmo. Esta é a sua última chance. Depois disto não haverá retorno. Se tomar a pílula azul, fim da história. Vai acordar em sua cama e acreditar no que você quiser. Se tomar a pílula vermelha, fica no País das Maravilhas. E eu vou mostrar até onde vai a toca do coelho. Lembre-se, eu estou oferecendo a verdade, nada mais. Venha comigo. Então, Eu sou o rei, aqui em Jover. então toda a nossa vida, né, toda a nossa vida, ela se dá justamente por escolhas. Essa é a mensagem do mito da caverna. Só que existem mundos, o mundo real e o mundo imaginário. Então, o mito da caverna, na República de Platão, faz justamente traz justamente esse grande questionamento. E é isso que a gente vai tentar mostrar. Aqui nós temos a questão do arbítrio, né, a escolha que as pessoas têm ao decorrer da sua própria existência, o que não ocorria na primeira fase do conhecimento humano, que se dava pela explicação mitológica da própria existência humana. Vamos lá? O último dos filósofos do período socrático, da filosofia clássica, é Aristóteles. Então, Aristóteles nasceu em Estagíria, ele é filósofo grego, foi aluno de Platão, professor de Alexandre o Grande, é considerado um dos maiores pensadores de todos os tempos e criador do pensamento lógico. Ele está dentre os mais influentes filósofos gregos, junto com Sócrates e Platão, que transformaram a filosofia pré-socrática, construindo um dos principais fundamentos da própria filosofia ocidental no mundo. Aristóteles, com Platão e Sócrates, juntamente com Platão e Sócrates, Aristóteles é visto como uma das figuras mais importantes, como dito aqui. Seu ponto de vista influencia, seu ponto de vista sobre as ciências físicas influenciaram profundamente o cenário intelectual, inclusive no período renascentista, embora eventualmente tenha vindo a ser substituído pela física newtoniana, né? Aristóteles, ele diz que o conhecimento, as causas do conhecimento são causas materiais, do que o mundo é feito, formal, qual a forma que ela tem, quem a fez e para que a fez. Então, ele traz o conhecimento teórico prático, né? O teórico é a capacidade racional que o homem tem para explicar o porquê do que algo aconteceu, e o conhecimento prático é o conhecimento que possibilita o agir, produzir sobre o próprio mundo. Então, identificar o que há de melhor a ser realizado pelas ações humanas. E a questão ética, né?
ele traz a questão da ação, da eudemonia, ou seja, a busca pela felicidade, e a questão da política, né? Então, são elementos bem complexos, trazidos pela filosofia de Platão, conhecimentos do ponto de vista teórico, do ponto de vista prático, a questão das discussões éticas e políticas no dia a dia da existência humana. A vida do projeto filosófico. Ele foi estudante da Academia de Platão por 19 anos, um dos seus principais discípulos, brilhante. Ele rompeu, né, ele rompe e critica o seu próprio mestre, fundou a sua própria escola, que foi o Liceu, e foi professor de um grande estadista, que foi o Alexandre o Grande. E a crítica que o Aristóteles fez a Platão, ele criticou a teoria das ideias e a noção do dualismo, da existência do mundo sensível e do mundo das ideias. Em Platão, temos esses dois mundos, e ele questiona isso. Aristóteles diz que não é necessário esse dualismo, ele só complica, né, ele só duplica os problemas da própria existência humana. Platão, então, ele buscava a razão das coisas e Aristóteles a experimentação. Essa é a grande diferença entre os dois pensadores. Para ele, a substância é igual a matéria mais forma, que é a visão aristotélica do mundo. Então, existe uma substância individual, não dual, né, como em Platão, que reúne todas as características necessárias para se compreender o mundo. Ele, então, ele evita assim, o dualismo platônico, né? A substância é formada por elementos distintos, matéria e forma, e estes são dissociados, eles são únicos, diferente do que Platão defendia. A sensação, início de conhecimento. Platão diz o seguinte, a sensação é traiçoeira, o sentimento é traiçoeiro. Aristóteles, ele diz, na experiência do mundo sensível que estão os seres que devemos compreender. As sensações são ferramentas importantes do conhecimento, pois é por meio dessas sensações, que podemos encontrar a essência de todas as coisas. Aristóteles, a arte, ou seja, a técnica, dizia o seguinte, conhecimento das causas, dos porquês das coisas é fundamental. Não é apenas saber como montar uma ponte, é saber como essa ponte foi montada, quais são as etapas, qual é a técnica, quais são as peças, o porquê essa ponte foi montada. Então, não é apenas montar, é saber como montar, saber por que deve montar e por que a técnica deve ser desta ou daquela maneira. Com relação à teoria, ou seja, o conhecimento científico, Aristóteles colocava, ele era destituído de qualquer acidente, detalhes e aspectos individuais das coisas, é o conhecimento mais abstrato e genérico e não quer compreender algo prático. A ideia é que não quer compreender algo prático, apenas quer encontrar a verdade, que tem um fim em si mesma. O sistema de conhecimento. Para ele, o sistema de conhecimento prático se passa pela ética e pela política. Com relação à ética, para Aristóteles, é o estudo da virtude, o que é essa virtude e como nos educar para nos tornarmos, então, homens virtuosos. No segundo momento, o conhecimento prático se dá pela política, onde o homem é um animal político. Essa é uma frase do Aristóteles. Ou seja, o homem só realiza sua natureza, sua essência, quando ele se relaciona politicamente com a sociedade de um modo geral. Ele traz justamente, então, um triângulo da retórica aristotélica, ou seja, Aristóteles delimita a existência de 3 elementos na composição do discurso, né? Em razão daquele que fala, o ethos, sobre o que se fala, o pantos, e aquele de que se fala, que é o logos. Vamos ver. Para que a tese seja aceita, o orador utiliza meios de persuasão. Quais são os meios de persuasão? O ethos, que tem relação direta com aquele que fala, o orador. O pathos, que diz respeito aos sentimentos que se desperta, ou seja, ao auditório, a quem se dirige a fala do orador. E o logos diz respeito ao elemento do ser, do discurso em si, dos argumentos que irão fazer com que haja uma adesão dos espíritos por parte do próprio auditório. Então, esses são os 3 elementos do discurso. O ethos, o orador, o pathos, o auditório, e o logos, os argumentos. Nós temos, assim, dentro desse contexto, uma tese,
ou seja, o que é que o orador defende, um tema, o assunto de que trata essa mensagem direcionada ao auditório e os argumentos, que são os fundamentos usados para sustentar a tese. Então, essas são as etapas do pensamento da oratória, da retórica aristotélica. E, por fim, nós vamos agora tecer alguns comentários sobre o período pós-socrático. Então, vimos que aqui, após o pensamento clássico da Grécia Ocidental, com Sócrates, Platão e Aristóteles, nós entramos no período pós-socrático. Essa época vai 320 a.C. até o começo da era cristã, dentro de um contexto histórico que representa o final da hegemonia política e militar na Grécia, nas cidades, nas polis, principalmente Atenas e Esparta, e Mileto. Aí nós destacamos aqui o ceticismo, o epicurismo e o estoicismo. O ceticismo, de acordo com os pensadores céticos, a dúvida deve estar sempre presente. O ser humano não consegue conhecer nada de forma exata e segura. Então, os céticos são aqueles que colocam sempre uma dúvida para a discussão das coisas. Os epicuristas são seguidores de Epicuro, eles defendiam que o bem era originário da prática da virtude. Então, a questão ética deve nortear todas as atitudes humanas. E o estoicismo, os sábios históricos, como Marco Aurélio e Sêneca, defendiam a razão a qualquer preço. Os fenômenos exteriores à vida devem ser deixados de lado como emoção, prazer e sofrimento. Então, a ideia é centrarmos especificamente nas coisas racionais. Tudo mais deve ser deixado de lado. Então, esses são os recortes entre ceticismo, com o questionamento, com a dúvida, o epicurismo, com a questão da ética e da virtude, e o estoicismo, com a questão da racionalidade das coisas. O período pós-socrático é chamado de período helenístico, né? Ele se caracterizou por um processo de integração da cultura grega, clássica, e da cultura dos povos orientais conquistados. Então, essa relação entre os povos orientais foi fundamental nessa construção. A produção filosófica do período helenístico corresponde, basicamente, à continuação das atividades das escolas platônicas, lá na academia, aristotélicas no liceu, dirigidas, respectivamente, pelos discípulos dos dois grandes mestres, Platão e Aristóteles. E aí nós temos, então, um quadro com o recorte das filosofias helenísticas, que vai desde a conquista de Alexandre o Grande, os fins dos debates públicos, a filosofia prática. De um lado, o epicurismo, com a sua questão ética, né, o conhecimento através das sensações, dos conceitos e dos sentimentos, e o estoicismo, com a questão do aspecto físico do universo, é composto por princípios, dois princípios básicos, Deus e matéria. Então, o conhecimento se dá pela lógica, pela física, pela ética, e há uma questão da busca da felicidade, né, em função da atitude do virtuoso. Então, nós temos duas escolas, basicamente, aqui, no período de filosofia pós-socrático-helenística, que é o epicurismo com a ética e o estoicismo com a física. Por fim, eu trago uma mensagem, só recapitulando aqui. Nós falamos sobre as etapas da filosofia na Grécia Antiga. Começamos pela questão da experiência, da explicação do mundo, pela narrativa mitológica, né, onde os homens faziam a distinção entre a existência de dois mundos, o mundo humano e o mundo das divindades, com a criação de imagens mitológicas, de lendas, de deuses, de semideuses, como falamos aqui, mas houve uma ruptura, né, dessa forma de pensar, de explicar o mundo, a partir dos primeiros pensadores, chamados de pensadores pré-socráticos ou filósofos da natureza. Esses pensadores, na Grécia, eles procuravam explicar a existência humana, do universo e das coisas que o cercam através da observação dos elementos primordiais, né? E aí nós temos as escolas que dizem sobre isso e tratam de alguns desses elementos para explicar a existência do universo, que pode ser o fogo, a terra, a água e o ar. E o rompimento com a questão mitológica é fundamental nessa etapa do conhecimento filosófico,
porque a partir de então se coloca uma lógica, né, dentro desse processo de discussão. Então, isso vai reverberar lá nesse processo, mais um processo de transição do período pré-socrático ao período socrático, e aí nós trouxemos a questão da tríade, né, com Sócrates, Platão e Aristóteles, e, posteriormente, ao final desse período, a chegada da questão do epicurismo, do estoicismo, na fase chamada de pós-socrática. Então, essas são algumas considerações propedêuticas, né, de cunho introdutório, né, sobre a filosofia ocidental grega e a importância desse processo para o nosso conhecimento e a formação do nosso pensamento crítico. E como dissemos aqui, a diferença entre filosofia e ciência é basicamente isso. Ou seja, a filosofia, ela se preocupa com o todo, com a observação crítica das coisas. Essa é a nossa mensagem. Então, no primeiro vídeo, nós falamos sobre a origem ou nacionalidade da filosofia, né, com relação à filosofia, aí as 3 teses, nascimento da filosofia na Grécia, a pluriversalidade, a questão da possível origem da filosofia na África, né? Falamos sobre essa questão, apresentamos, reportamos que os nossos estudos serão feitos a partir da filosofia grega ocidental, e aí vem esse vídeo 2 aqui, onde nós fizemos uma abordagem da mitologia, da filosofia, passando desde a concepção inicial, pelos filósofos da natureza, que é o período pré-socrático, o período socrático e o período pós-socrático. No terceiro vídeo, aí convidamos os senhores para assistir, nós fazemos uma reflexão sobre o processo de metamorfose e de mutabilidade da nossa própria existência, a partir da letra da música do Raul Seixas, Metamorfose Ambulante. Até a próxima aula e nos encontramos lá.